O Poder do Hábito para Concursos. O livro O Poder do Hábito foi um dos mais legais que eu já li e ele tem lições valiosas que podem ser aplicadas aos concursos públicos. Então, eu estou aqui para fazer explicações e adaptações desse livro para a sua realidade. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje, nessa aula, eu quero passar para você informações valiosas sobre o poder do hábito para concursos. Se você quer aprender a ter hábitos melhores e mais transformadores para turbinar a sua rotina de estudos, você deve acompanhar esse vídeo até o final, porque é uma super aula. E se você está comprometido a passar em concurso, escreve para mim nos comentários. Eu vou passar, para eu saber quantas pessoas determinadas já passaram por esse vídeo. Eu vou passar ensinamentos do livro e eu, obviamente, não vou conseguir falar sobre tudo que o livro explica, pois seria muita coisa para apenas uma aula. Então, eu trouxe algumas reflexões que eu tirei do começo do livro. Eu posso voltar em outras aulas para falar mais sobre o poder do hábito, porque esse livro é realmente sensacional. Eu também trouxe algumas pesquisas que não estão no livro, mas que eu senti que fariam sentido nesse contexto, que é o de estudo para concurso público. Tem muita coisa que dá para falar quando o assunto é a criação de hábitos para estudar e ser uma pessoa bem-sucedida como um todo. O livro O Poder do Hábito começa contando a história de uma mulher chamada Lisa. A Lisa tinha uma vida bastante bagunçada. Ela tinha várias dívidas, ela lutava contra a obesidade, ela bebia muito, ela era fumante. E em cerca de 4 anos, ela virou uma mulher transformada. Ela tinha um emprego, uma vida certinha, ela tinha virado esportista e tinha até corrido uma maratona. O que aconteceu para a Lisa ter tido toda essa mudança? O que o livro conta é que ela foi deixada pelo marido porque ele se apaixonou por outra mulher. E aí, neste momento de luto, de dor, ela decidiu viajar para o Egito para poder pensar na vida. Lá no Egito, a Lisa decidiu que ela iria voltar para o Egito novamente, dentro do prazo de 1 ano, para fazer uma trilha pelo deserto. Ela colocou isso como meta. Só que ela não sabia como fazer isso. E ela não sabia nem por onde começar. Então, ela decidiu que o primeiro passo seria parar de fumar. E isso desencadeou uma série de mudanças. O livro conta que quando ela voltou ao Egito, 1 ano depois, ela obviamente não fez a trilha pelo deserto a pé, ela foi numa excursão. Mas mesmo assim, ela já tinha começado a transformação. Ela começou parando de fumar. E ela substituiu o cigarro pela corrida. Isso fez com que ela mudasse o seu jeito de comer, dormir, trabalhar, guardar dinheiro, se organizar e assim por diante. Cada vez que ela conseguia dar um passinho na direção de algo bom, algo melhor acontecia e ela ia evoluindo mais e mais. E ao longo dos 4 anos de transformação, ela começou a correr. E aí ela percorreu uma meia maratona, depois ela percorreu uma maratona inteira. Ela também voltou a estudar, ela comprou uma casa, ela ficou noiva. E como as mudanças na vida dela foram muito profundas, muito mais do que as mudanças da maioria das pessoas em um espaço de tempo tão curto, alguns cientistas se interessaram em estudar o caso dela. E eles perceberam que conforme os hábitos da Lisa iam mudando, o seu cérebro mudava também. E eles chegaram a uma conclusão bem interessante. O que causou toda essa transformação foi o fato de que, em primeiro lugar, a Lisa se concentrou em mudar um único hábito, que era fumar. Ela focou em mudar esse único padrão, que era largar o vício do cigarro. E quando ela conseguiu fazer isso, ela entendeu como reprogramar as outras rotinas da sua vida. Os cientistas chamaram isso de hábito angular. O hábito angular é um hábito que, quando você muda, ele causa uma espécie de reação em cadeia em outros hábitos. É um efeito dominó. O hábito angular da Lisa, que foi parar de fumar, ensinou como ela poderia reprogramar outras rotinas automáticas da sua vida, do seu cotidiano.
E o fato é que a nossa vida é uma massa de hábitos. Mais de 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não são decisões, e sim hábitos. Por exemplo, você lembra do que você fez hoje de manhã quando você acordou? Tem gente que vai primeiro tomar banho, tem gente que primeiro escova os dentes, tem gente que primeiro toma café. Você provavelmente fez hoje a mesma coisa que você fez ontem e anteontem. A maioria das escolhas que nós fazemos ao longo do dia pode parecer fruto de decisões tomadas com muita reflexão, mas não são. Elas são simplesmente hábitos. E um hábito que você muda pode ser o ponto de partida para várias outras mudanças que podem ser para melhor ou para pior. O livro O Poder do Hábito conta também uma experiência que foi feita no Iraque. Olha só, estavam acontecendo alguns tumultos em uma cidade do Iraque. Aí o exército americano começou a perceber como é que esses tumultos aconteciam. Era mais ou menos assim. Primeiro, uma multidão de iraquianos se reunia em uma praça. Eles começavam a gritar frases de protesto. Ao longo das horas, essa multidão ia aumentando, até que alguém atirava uma pedra ou uma garrafa, e aí o caos corria solto. E aquilo virava uma manifestação violenta. Então, um major americano fez um pedido meio estranho ao prefeito daquela cidade. Será que seria possível fazer com que não haja, perto dessas praças, nenhuma barraquinha vendendo comida? Será que seria possível afastar todos os vendedores ambulantes de comida dessas praças em que havia esses tumultos? Aí o prefeito disse que, ok, poderia. Então, o que aconteceu depois disso foi o seguinte: os iraquianos começavam a se reunir na praça, a entoar frases de protesto, a multidão ia aumentando ao longo das horas. Aí eles ficavam com fome, eles viam que não tinha nenhum vendedor de comida por perto, eles iam para casa comer. E não havia tumulto. Tudo isso foi alterado. Tudo isso por que foi alterado? Um hábito angular, que desencadeou toda uma mudança. É como um dominó, que quando você derruba, afeta todos os dominós que vêm depois. Só que a maioria das pessoas nunca para pensar em qual é o seu dominó que derruba os outros. Você já parou para pensar nisso? O que é que você faz que deixa a sua rotina melhor ou pior? Quais são os hábitos que você deveria estimular ou desestimular? Se você conhece alguém que deveria pensar a respeito de tudo isso que eu te disse até agora, manda para ele. E deixa aqui também o seu like, para eu saber que isso está fazendo a diferença na sua vida. Isso já me ajuda muito, o seu like. Agora eu vou abrir um parênteses. Eu vi uma pesquisa feita com milionários para saber quais hábitos eles tinham em comum. Essa pesquisa não está no livro do Poder do Hábito, tá? Eu estou abrindo um parêntese que não está no livro, porque eu acho que é pertinente para você que estuda para concurso público. Fizeram uma pesquisa com milionários para saber quais hábitos eles tinham em comum. Eu vou falar aqui sobre 3 desses hábitos. O primeiro hábito descoberto, e que é algo bem óbvio até, que a maioria deles não assiste televisão. Eles assistem bem menos do que a média das pessoas. Por exemplo, o percentual de milionários que assiste a reality show na TV, tipo BBB, é de cerca de 8%. 8%. Já nas camadas mais comuns, esse número chega a até 70%. E essa diferença acontece também em outros programas de TV. Os bem-sucedidos assistem menos TV. Isso é um fato. Existem basicamente 2 motivos para isso. O primeiro é que a pessoa de sucesso geralmente considera que assistir TV, especialmente se for algo que não tenha nenhum conteúdo útil, como BBB ou outro reality show, uma perda de tempo. Um BBB não vai te fazer melhorar como pessoa. Isso é óbvio. Outro motivo é porque o milionário prefere adquirir informações pela internet por uma questão de gestão do tempo. Pense comigo. Vamos supor que tenha saído uma notícia bombástica e ele queira saber essa informação.
Se ele for parar para ver o Jornal Nacional, ele vai ter que ficar assistindo o jornal inteiro só para ver uma notícia que interessa para ele. Mas se ele for pesquisar no Google, ele vai achar um site que traga aquilo ali muito menos tempo. Ele não vai precisar assistir ao Jornal Nacional inteirinho, vendo um monte de notícia que não interessa para ele só por causa de uma notícia. Faz sentido para você? Os bem-sucedidos são mais objetivos, eles direcionam a sua atenção para coisas que agreguem valor para sua vida. Você agora que está estudando para concurso público, eu te pergunto, você assiste TV? Será que não haveria outro hábito mais interessante que você poderia colocar no lugar da televisão? Por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma estudante que me contou o seguinte. Ela disse que assistiu a um vídeo meu em que eu falei sobre a importância de assistir menos TV, e ela parou para refletir sobre a vida dela. E ela reparou que ela sempre assistia TV antes de dormir para relaxar. E o resultado é que ela ficava, sabe o quê? Mais ansiosa. Então, ficava ansiosa. E ela não conseguia dormir direito. E o resultado é que o dia seguinte não era muito produtivo. E ela decidiu que ela não ia mais assistir TV de noite. Ela cortou isso da vida dela. O resultado é que ela passou a relaxar mais de noite, começou a dormir melhor e a TV não fez falta nenhuma na vida dela. Façam o teste, diminuam a TV. Como eu disse, fizeram uma pesquisa com milionários para saber quais hábitos eles tinham em comum. E o que eu estou trazendo aqui são 3 desses hábitos. Claro que tem muitos outros hábitos, estou trazendo só 3. O primeiro hábito, que a maioria deles não assiste televisão. O segundo hábito das pessoas de sucesso é que quase todos eles leem todos os dias. E eles não leem qualquer coisa. Eles não leem meramente para se distrair. Eles não leem fofoca. Eles não leem bobagem. Eles buscam ler para adquirir novos conhecimentos. Eu sei que você que está estudando agora para concurso já está naturalmente lendo bastante. Mas saiba que mesmo no seu tempo livre, você pode buscar leituras que adicionem algo a mais para a sua vida. E isso não precisa ser algo chato. Por exemplo, pessoas bem-sucedidas costumam ler livros sobre biografias de outras pessoas bem-sucedidas. Eu te pergunto, não existe alguém que você admire muito e que você gostaria de saber o que esse sujeito fez para chegar onde chegou? Embora não seja uma leitura estritamente ligada a concurso público, saiba que você pode pegar muitos insights que podem abrir os seus olhos para a solução de problemas que você tem na sua vida hoje. Pense um pouco. Quem são as pessoas que você admira? Pessoas que você pensa, nossa, esse cara é demais, essa mulher é demais. Eu queria saber como é a mente dessa pessoa. Eu queria saber quais foram as decisões que essa pessoa tomou na vida. Reflita um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem tempo para fazer uma coisa, mas isso é mentira. Por exemplo, no seu Instagram, você pode ver quanto tempo você fica dentro do aplicativo por dia. Depois que essa aula aqui acabar, vai ali no seu Instagram e dá uma olhada. Você vai se surpreender. Muitas vezes, para relaxar, a gente fica rolando no feed do Instagram, mas esse tempo geralmente é algo jogado fora. Ele não serve para absolutamente nada. E sabe por quê? Porque, em geral, você não aprende nada de útil e também não relaxa de verdade. Uma das características do Instagram é que as pessoas estão ali geralmente expondo o seu palco, a sua melhor versão, aquilo que elas estão fazendo de legal, de interessante. E aí você teve um dia de estudo, tá morto de cansaço, você abre o Instagram e tem a percepção de que a vida das outras pessoas está muito mais legal do que a sua. Já aconteceu com você? Uma saída que é um paliativo, digamos assim, é você criar uma outra conta no Instagram apenas para seguir páginas que te acrescentem alguma coisa de útil. Páginas de conteúdo. Aí a sua linha do tempo vai estar sempre cheia de informações que possam te acrescentar alguma coisa. Mas mesmo assim eu preciso fazer um alerta. Isso é só um paliativo. Você não vai ter uma informação aprofundada no seu Instagram por razões óbvias. Os textos do Instagram, eles têm um limite de 2.000 caracteres. As informações ali são curtinhas, são limitadas. Não é como você ler um livro que tem começo, meio e fim. Um livro desenvolve um raciocínio. Um perfil do Instagram, mesmo que seja um perfil muito bom, ele não vai trazer uma ordem, uma sequência de informações. O Instagram não é um livro.
Se você já está decidido a passar em concurso, não esquece de escrever para mim nos comentários. Eu vou passar. E também não esquece de se inscrever neste canal se você ainda não está inscrito. Ok, já falamos sobre 2 hábitos das pessoas de sucesso. A maioria não assiste TV e quase todos leem todos os dias. Vamos para mais um hábito. E esse eu acrescentei na minha vida e eu senti que fez muita diferença. Sabe o que é? Ouvir audiolivros ou podcasts ao se deslocar de um lugar para o outro ou ao fazer atividades que não demandem tanta atenção. Você costuma perder tempo no trânsito? Você sai de carro, ou de ônibus, ou mesmo a pé para ir para o trabalho ou para estudar? O que você costuma fazer durante esse trajeto? Saiba que você pode ouvir audiolivros ou podcasts para usar esse tempinho para aprender alguma coisa. Daí tem gente que vai dizer assim, mas o trânsito é ruim de se concentrar, e eu gosto de anotar enquanto estou estudando, blá, 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 blá. Olha só, mesmo que você não entenda 100%, vamos supor que você consiga captar uns 40% do que está sendo dito, você vai entender algo, o que é melhor do que nada, concorda comigo? Entre aprender nada, 0%, e captar uns 40%, o que é melhor? Além disso, se você fica muito no trânsito, você pode ouvir várias vezes a mesma coisa. Quando eu estava na faculdade, eu gravei áudio das minhas anotações. No caso, eu não ficava muito no trânsito, mas eu sentia que eu perdia muito tempo em atividades domésticas, tipo lavar a louça, fazer comida. Eu não sei se você faz essas coisas dentro da sua casa, mas geralmente consome muito tempo, né? Então, eu gravei vários pontos da matéria em áudio. Eu gravava os meus cadernos com a minha voz mesmo. E aí, depois eu ouvia essas gravações enquanto eu estava cozinhando, lavando a louça, varrendo a casa, etc. E aí, eu comentei isso com uma amiga da faculdade e dela me disse assim, me passa as tuas gravações, porque eu venho de outra cidade, eu fico 40 minutos no trânsito. 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Aí eu poderia ouvir enquanto isso. Aí eu passei para ela. Resultado, ela ouviu tanto as minhas gravações que ela praticamente decorou tudo. Ela não anotava nada no trânsito, óbvio, ela estava no trânsito, mas ela ouviu várias vezes. Aliás, fica a dica, se você tem amigos que também estudam, vocês podem formar um time e dividir essa tarefa. Um pode gravar áudios de direito civil, outro pode gravar áudios de direito penal, e depois vocês trocam áudios. É uma saída. Outra ideia, você pode baixar aulas do YouTube em formato de MP3, para não gastar tanto a sua internet e não ocupar tanto espaço na memória do seu celular, e ir escutando enquanto você está no trânsito. Gente, cada um vai ter que adaptar para a sua realidade, tá? Eu estou aqui jogando ideias. A aula de hoje é sobre o poder do hábito para concursos. Muitas dessas sugestões agora podem parecer grandes loucuras, mas depois que viram rotinas na sua vida, elas passam a ser normais. Aliás, sabe de onde eu tirei essa ideia de gravar áudios? Do William Douglas. Você conhece o William Douglas? Ele era juiz federal e agora é desembargador. Quando eu estava na faculdade, eu procurava vídeos do William Douglas no YouTube para entender como ele estudava para concurso. E daí eu vi um vídeo dele que me marcou muito. Ele disse que quando ele estudava para concurso, ele perdia muito tempo no trânsito. E aí ele teve essa ideia de gravar áudios do caderno dele. Eu acho que naquela época ele devia ter gravado até em fita cassete, tá? Faz tanto tempo. Ou não? Ai, não sei, agora eu fiquei até na dúvida. Tá, mas enfim, ele falou que gravava áudios do caderno dele. Eu imaginei que ele devia gravar uma fita, porque acho que já faz bastante tempo. Daí as pessoas diziam assim pra ele, nossa, você é louco de ficar gravando áudio. Daí ele dizia, sim, sou louco pra passar. Aquilo fez tanto sentido pra mim, mas tanto, porque eu também era louca para passar. Foi dali que eu tirei a ideia de gravar áudios. E eu gravei muito áudio, de muitas matérias. Eu só não disponibilizo os meus áudios para vocês, porque já faz alguns anos que eu gravei, então certamente vai ter muita coisa ali desatualizada. Os áudios que você for ouvir precisam ser atualizados, pelo amor de Deus. Essa ideia de ouvir áudios também é bastante útil se você almoça sozinho. Sempre que eu almoço sozinha, eu faço isso. Eu ouço podcast, ou eu assisto algum vídeo do YouTube, que eu sinta que pode me ajudar em alguma coisa. Se você assiste videoaula, você pode assistir alguma coisa durante o seu almoço. Vamos supor que você consiga assimilar uns 30% da aula. Cara, já é melhor do que nada. Se você almoça sozinho, acrescentar estudo nesses momentos pode sim ser interessante. Aí talvez você me diga, mas Cíntia, durante o almoço eu não vou conseguir fazer anotação.
Tudo bem. Pensa assim, durante o almoço você pode assistir a aula pela primeira vez, só para ter uma primeira noção do assunto. Aí, no dia seguinte, você assiste de novo, aí sentadinho na sua mesa, e aí você faz as anotações. Ou o contrário, você pode, no seu almoço, assistir de novo uma aula que você já viu ontem ou na semana passada, que você já assistiu em outro momento, e aí você assiste durante o seu almoço para fazer uma revisão. Minha ideia aqui é apenas abrir os seus olhos para isso. Existem hábitos que você pode colocar na sua rotina e que podem te trazer resultados incríveis. Teste, seja um cientista de você mesmo e faça o que pode com aquilo que você tem. Se o seu problema é falta de tempo para estudar, busque espaços na sua rotina para acrescentar o estudo. O fato é que ninguém vai fazer o concurso no seu lugar. Quem precisa dar um jeito de estudar mais é você. Recapitulando, eu vi uma pesquisa que apontava os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Eu estou aqui falando sobre 3 desses hábitos. Primeiro, a maioria não assiste TV. Segundo, quase todos leem todos os dias. E terceiro, muitos ouvem audiolivros ou podcasts ao se deslocar de um lugar para o outro. Observem uma coisa, a pesquisa não fala nada sobre maratonar séries no Netflix e nem ficar rolando no feed do Instagram. Tudo bem se de vez em quando você faz isso. O problema é transformar isso em hábito. Aí depois a pessoa reclama que não lê porque não tem tempo. Mas se eu pegar o celular dela e for ver quanto tempo ela fica assistindo bobagem na internet, tá ali a explicação da falta de tempo da pessoa. Bom, essa pesquisa não está no livro do Poder do Hábito, tá? Como eu falei, eu vi essa pesquisa em um outro lugar e eu achei que faria sentido trazer para você na aula de hoje. Como eu disse, eu estou falando sobre o livro, mas fazendo adaptações para você que estuda para concurso público. Voltando agora a falar sobre o livro, vou contar uma história que está ali, que é a seguinte. O livro conta a história de um homem chamado Eugene, que esse livro ele é um livro dos Estados Unidos, né? Então, o cara se chama Eugene. Mas, para facilitar a explicação, vamos traduzir o nome dele para Eugênio, ou para seu Eugênio, a gente consegue imaginar melhor, né? Então, a história do seu Eugênio está no livro do Poder do Hábito, logo no comecinho, logo no primeiro capítulo, é o seguinte. O Eugênio, né, o seu Eugênio, ele era um senhor de mais de 70 anos de idade, que teve um problema de saúde chamado encefalite. E sabe o que esse problema fez? Ele perdeu esse problema, essa encefalite, fez ele perder toda a memória dos últimos 10 anos. Ou seja, tudo o que ele sabia dos últimos 10 anos foi deletado. E ele também não conseguia guardar nada na memória por mais de 1 minuto. Já pensou nisso? 1 minuto era o que ele conseguia guardar na memória. Devido a essa situação, alguns pesquisadores, alguns cientistas começaram a pesquisar sobre o seu Eugênio para entender como o cérebro dele funcionava. Imaginem que o Eugênio acordava de manhã, ia para a cozinha, tomava o café da manhã com bacon e ovos mexidos, depois voltava para a cama para ouvir rádio. Passava 40 minutos e ele fazia a mesma coisa. Ele ia até a cozinha, tomava café da manhã com bacon e ovos mexidos, depois voltava para a cama para ouvir rádio. Porque ele não lembrava que ele já tinha feito isso. Porque a memória dele apagava o que tinha acontecido há mais de 1 minuto. E há anos ele era acostumado a fazer isso toda manhã. Acordar, tomar café da manhã, voltar para a cama e ouvir rádio. Aí ele acabava fazendo um looping nas mesmas coisas, sem se lembrar. O Eugênio era um senhor de mais de 70 anos e ele era casado. Aí a esposa dele, santa criatura, começou a cuidar da rotina dele, porque ele não conseguia fazer isso sozinho. A esposa percebeu que ele não poderia sair sozinho na rua, porque ele poderia se perder. E, ao mesmo tempo, ele também não podia ficar o dia todo em casa, porque os médicos disseram que ele precisava se exercitar. Então, todo dia a esposa começou a sair com ele na rua, para eles caminharem juntos. Eles passeavam na vizinhança, todo dia. Até que um dia, adivinhe o que ele fez? Ele saiu na rua sozinho. E a esposa não viu. Quando ela se tocou que o Eugênio tinha saído de casa, ela ficou apavorada. Daí ela saiu na rua, correu pelas quadras, ela não sabia onde ele tinha ido, a coitada começou a chorar. Aí ela decidiu voltar para casa e ligar para a polícia. Ela chegou em casa e, adivinhem, ele estava lá. Ele tinha voltado sozinho. Só que ele não lembrava nem que ele tinha saído de casa. Ela perguntou, você lembra para onde é que você andou? E ele, não.
Quando os cientistas souberam disso, eles foram correndo conversar com o seu Eugênio para tentar entender o que tinha acontecido com o cérebro dele. E daí eles perguntaram se ele conseguiria fazer um desenho do mapa da vizinhança. E ele falou que ele não conseguiria fazer isso. Então, ele não sabia fazer um mapa da quadra, mas ele soube achar o caminho. Daí os cientistas perguntaram assim, tá, mas aqui na sua casa, me diga uma coisa, para que lado que fica a cozinha? Consegue apontar para mim? Aí o Eugênio olhou ao redor e disse, não sei para que lado fica a cozinha. E aí os cientistas mudaram a pergunta. Eles disseram assim, o que tu acha da gente comer alguma coisa? Vamos na cozinha comer alguma coisa? Aí ele disse, vamos! E daí ele levantou, foi direto na cozinha, abriu o armário e pegou um pote de amendoins. Naquela mesma semana, um dos cientistas saiu para caminhar com o seu Eugênio na rua para entender como é que era a memória dele. Eles estavam caminhando pela vizinhança e daí o cientista perguntou, para que lado fica a sua casa? E ele não soube responder. Só que daí no final do passeio, no final da caminhada, o cientista disse assim, vamos voltar para sua casa? E daí o Eugênio respondeu, vamos sim. E daí ele simplesmente pegou o caminho de volta para casa. Ou seja, o Eugênio não sabia conscientemente das coisas, mas ele de alguma forma sabia. Os cientistas fizeram um outro experimento com ele, era uma espécie de jogo da memória. 2 vezes por semana, os cientistas jogavam o jogo da memória com o seu Eugênio e as cartinhas eram sempre as mesmas, sempre nos mesmos lugares. Ou seja, uma pessoa normal conseguiria memorizar aquilo ali depois de alguns dias, pois as cartas estavam sempre nos mesmos lugares. Os cientistas queriam ver como seria o Eugênio, porque lembre que ele só tinha memória de 1 minuto, graças à encefalite que ele tinha sofrido. Então, o que aconteceu foi o seguinte, no começo do experimento, do jogo da memória, os cientistas perguntaram ao Eugênio se ele sabia como era esse experimento, e ele sempre dizia que não. Ele nunca lembrava como é que era o experimento. Eles explicavam, é um jogo da memória, você precisa achar as cartinhas, blá, 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 beleza. Aí, 2 vezes por semana, ele jogava esse jogo da memória. E sabe o que foi acontecendo? Gradativamente, ele foi aprendendo onde estavam as cartas. Depois de alguns meses, ele já conseguia acertar 95% das vezes. Só que nem ele sabia como é que ele fazia isso. Porque para ele era sempre como se aquilo fosse a primeira vez. Ele nunca se lembrava de como era o experimento, mas na hora do vamos ver, ele acertava. Daí os cientistas foram entendendo que a nossa memória vai muito além daquilo que nós sabemos conscientemente. Nós aprendemos e aí fazemos escolhas inconscientes, mesmo sem lembrar das lições que nos levaram até aquelas escolhas. Trazendo isso para o nosso mundo do concurso público, é por isso que dizem que você não deve alterar as respostas quando você vai passar para o gabarito. Porque é mais ou menos assim, você lê a questão e ela pergunta, qual é o percentual que está na lei XYZ? Aí na hora você pensa, 20%. Você assinala 20%. Muitas vezes você não tem certeza disso. Aí você começa a pensar, mas será que é isso mesmo? Será que eu não peguei a Hellmann's Airlines e estou viajando na maionese? Geralmente não. Quando vem essa resposta na cabeça, muitas vezes é o nosso cérebro puxando algo que não está tão gravado assim na nossa memória consciente, mas está lá sim, escondidinho em uma gaveta da nossa memória. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de eu me deparar com uma questão em um concurso público e eu saber que a resposta certa é a letra B. Letra B, porque ela tinha cara de resposta certa. E eu não sabia explicar o motivo para aquela ali ser a assertiva correta. Se me pedissem para explicar por que as outras alternativas estavam erradas, eu não sabia responder. Mas eu acertava a questão. E concurso público é isso, é acertar a questão. Ainda falando sobre a história do seu Eugênio, como eu já mencionei, ele era um senhor de mais de 70 anos de idade, aí os médicos começaram a alertar a esposa dele que ele precisava diminuir a quantidade de gordura na alimentação, especialmente bacon. Só que há vários anos ele era acostumado a de manhã comer ovos mexidos com bacon. E como ele tinha sofrido uma encefalite e ele só tinha memória de 1 minuto, ele não se lembrava do médico dizendo que ele não podia mais comer bacon. A esposa dele, então, fez o seguinte, ela tirou o bacon da geladeira para forçar ele a não comer mais bacon, porque se não tinha em casa, não tinha como ele comer, beleza? Só que tinha mais um problema. Os médicos disseram que ele precisava comer mais frutas. E agora, Batman, o que fazer? Você consegue obrigar um idoso a comer algo que ele não quer? Difícil, né? Como instituir um novo
hábito na vida de um senhor de idade. A saída que a esposa dele encontrou foi a seguinte: ela sabia que toda tarde o Eugênio gostava de assistir TV no sofá. Toda tarde ele assistia documentários do History Channel. Mas sabe o que a esposa dele fez? Ela começou a colocar frutas do lado dele no sofá. Aí o que acontece é que, como as frutas já estavam ali, bem do lado dele, ele só tinha que ter o trabalho de comer. Então, aquilo ali foi gradativamente virando um hábito, até que chegou um ponto em que ele mesmo já procurava a fruta. Ou seja, aquela história que cachorro velho não aprende truque novo é real? Não! Muita gente pensa que porque já tem certa idade nunca vai mudar certos hábitos, mas isso não é verdade. É possível mudar sim. No caso do Eugênio, ele precisou contar com a ajuda da esposa, santa criatura, mas os hábitos dele mudaram. Ele parou de comer bacon e passou a comer mais frutas. Existem momentos na vida em que você também pode pensar em pedir uma ajudinha para pessoas à sua volta. Por exemplo, se você sente que você fica demais no celular, pede para alguém da sua família puxar a sua orelha. Pede para alguém da sua casa te lembrar. Oi, você disse que queria ficar menos no celular, vai fazer outra coisa. Se você pode contar com essa ajudinha, peça para alguém te dar essa mão. Ainda falando sobre novos hábitos, existe algo que eu quero que você pare um pouquinho para pensar. Você usaria um celular de 20 anos atrás? Usaria um programa de computador de 20 anos atrás? Provavelmente não, né? O interessante é que muitas pessoas usam os mesmos programas de 20 anos atrás dentro do seu cérebro. Quando você pergunta, nossa, fulano, por que você faz tal coisa dessa forma? Ele responde, eu faço desse jeito porque eu sempre fiz assim. Daí você pergunta, tá, mas hoje em dia existem jeitos diferentes de fazer isso, por que você não muda? Aí o que a pessoa responde? Mas é que eu sempre fiz assim, eu não vou me acostumar a fazer de um outro jeito. Oi? Como assim? Muitas vezes a gente se habitua àquela velha ideia de que cachorro velho não aprende truque novo. E daí nós aceitamos programas de 20 anos atrás. A gente aceita que esses programas de 20 anos atrás continuem rodando, instalados no nosso cérebro. A gente não usa um celular de 20 anos atrás, um computador de 20 anos atrás, mas a gente não atualiza o software da nossa mente. O Eugênio, como eu falei, o seu Eugênio parou de comer bacon, ele começou a comer frutas. Mas ele já era um senhor de idade. E daí um dia ele passou mal e teve um infarto. Aí ele foi parar no hospital e ele sobreviveu. Mas ele precisava ficar lá por alguns dias para se recuperar. Só que ele tinha memória de 1 minuto. Então, imagine que ele se esquecia do motivo pelo qual ele estava internado. Ele olhava ao redor, ele via que ele estava no hospital, ele via que estava cheio de sensores, de eletrodos, daí ele pensava, meu Deus, eu não sei o que é isso, eu quero ir embora. Aí ele tentava arrancar os sensores, as enfermeiras vinham correndo, brigavam com ele, botavam os eletrodos de volta, aí passavam uns minutos, ele já tinha esquecido, tentava arrancar tudo de novo. Daí a filha dele teve uma ideia. Ela falou para as enfermeiras elogiarem ele sempre que ele estivesse cooperando. Sempre que ele se comportasse, elas deveriam fazer um elogio várias vezes ao longo do dia. Paparicar bastante ele, sempre que ele fosse um bom menino. E deu certo. O resultado foi que ele começou a colaborar. Depois de alguns dias, ele já era outro paciente. Ele se comportava, ele fazia tudo que as enfermeiras pedissem, mesmo sem se lembrar o que ele estava fazendo no hospital e o que eram aqueles eletrodos. Nós aprendemos e depois fazemos escolhas inconscientes, mesmo sem lembrar das lições que nos levaram até aquelas escolhas. No hospital, o seu Eugênio não sabia por que ele estava lá. Ele não lembrava de todas as vezes que as enfermeiras tinham elogiado ele, mas ele se comportava. O que os cientistas perceberam é que o nosso cérebro está sempre buscando formas de economizar esforço. Ele transforma ações em rotinas automáticas. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. É mais ou menos assim. Quando você está aprendendo a dirigir um carro, você precisa fazer um esforço consciente para lembrar onde é que é o acelerador, o freio, a embreagem. Mas depois que você se acostuma, vira uma rotina automática. No nosso cotidiano, nós temos muitas rotinas automáticas que nós muitas vezes não percebemos. Quanto tempo você gasta no Instagram?
ou no Facebook? Quanto tempo você gasta vendo TV? Como é que é a sua rotina no momento que você acorda até o momento que você vai dormir? Existem muitas coisas que você poderia fazer que te trariam resultados melhores. No começo pode ser que não seja fácil, porque a gente sabe que mudar um hábito nem sempre é fácil. Mas você tem um senhor idoso, de mais de 70 anos, que só guardava um minuto na memória, conseguiu mudar muitos hábitos. Você acha que você não consegue? Você ainda está preso naquela ideia de que cachorro velho não aprende truque novo. Cachorro velho aprende truque novo, sim. O Eugênio passou 15 anos nessa situação, tendo memória de apenas um minuto, até que ele faleceu. E os cientistas tiraram muitas conclusões incríveis ao longo dos 15 anos em que eles acompanharam o Eugênio. Depois da sua morte, a esposa dele fez o seguinte comentário. Ela disse que uma vez, logo depois de terem se casado, ele disse que queria fazer alguma coisa importante na vida, alguma coisa que fizesse a diferença. E ele fez. Ele só não conseguiu se lembrar de nada. Incrível, né? A história do Eugênio está no capítulo número 1 do livro do Poder do Hábito. Eu super recomendo esse livro, ele é realmente maravilhoso. Na aula de hoje eu trouxe algumas reflexões que não estão também no livro, porque eu achei que seria interessante adaptar o livro para a sua realidade, que é a de alguém que estuda para concurso público. Se você conhece alguém que deveria saber tudo isso, manda para ele. E se você também acredita nisso, se você também acredita em tudo que eu mencionei aqui nesse vídeo, manda para os seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, manda ali também. Quando eu recebi as fotos da formatura do curso de Direito, eu refleti que havia uma palavra que podia resumir o caminho que eu percorri durante os 5 anos de faculdade. E essa palavra se chama mudança. Parece óbvio que nós não devemos isolar a nossa mente apenas naquilo que nós já sabemos. Nós não devemos nos tornar impermeáveis ao conhecimento. Nós não devemos congelar as nossas ideias, como se não houvesse nada além disso no mundo. Mas, sinceramente, quantas vezes nós não criticamos aquilo que é desconhecido? Quantas vezes nós não evitamos a mudança? Quantas vezes nós não temos um profundo medo do novo? Uma das coisas maravilhosas de estudar é que isso nos coloca em um turbilhão de dúvidas e questionamentos. As nossas visões de mundo, elas são colocadas em xeque. Nós deixamos de ter tantas certezas. No fundo, a humildade nada mais é do que a capacidade de admitir aquilo que você não sabe. Alguém que estuda o direito, como é o seu caso, que está estudando para concurso, nos estudos para concurso geralmente tem disciplinas jurídicas, né, nos editais. Alguém que estuda o direito tem que necessariamente ter humildade, a pessoa tem que ser humilde, porque ela tem ciência, ela tem consciência da vastidão do universo jurídico. Então, ela sabe que ela jamais vai conseguir ter conhecimento de tudo. Por um simples motivo, há milhares de leis em vigor, entendimentos doutrinários, jurisprudências novas a cada dia, como saber tudo? Se existe uma palavra que pode resumir o caminho percorrido no direito, essa palavra se chama mudança. E ela pode ser assustadora, mas acomodar é perecer. E se você quer passar em concurso, nossa, mais ainda. Então, mudança é a sua palavra. Afinal, as mudanças das leis e das súmulas costumam ser as estrelas, as grandes estrelas das provas e o terror de muitos candidatos. Então, se tudo pode mudar, bora mudar para melhor? Você já pode perceber como é importante criar bons hábitos para estudar. Sem esse tipo de atitude, você não vai ter condições de passar em um concurso. E no meu curso Aprovação do Zero, eu te ensino a vencer os desafios de se organizar e se preparar para obter a aprovação quanto antes. O link está na descrição desse vídeo. O valor está com preço promocional e pode ser parcelado em até 12 vezes. O valor da parcela é menor do que uma pizza. E acredite, depois de passar em concurso, você vai poder comprar muitas pizzas de todos os sabores do cardápio. Se para você é importante parar de estudar do jeito errado, porque você já sentiu que não dá mais para ter resultados pequenos, e que se você não resolver esse problema, pode ser que você acabe sempre sendo reprovado em concurso. E se você quer ter novos hábitos que te ajudem a passar nesse concurso, então não perca mais tempo e assista logo ao curso Aprovação do Zero. Ele é a opção ideal para quem está se sentindo perdido, ou sem estratégia, ou que não quer perder tempo e quer passar em concurso o quanto antes. Todo o seu poder de decisão está no seu dedo. Então, clique no link abaixo desse vídeo, porque você vai se surpreender por perceber que estudar pode ser muito mais produtivo do que você pensa. É extremamente acessível você mudar de vida.
Se você gostou do livro Guia Você Aprovado, então você vai amar o curso Aprovação do Zero, porque ele é muito mais completo. E se você, por qualquer motivo, não quiser mais o curso, existe um prazo de garantia de 7 dias para pedir devolução. Você faz o pedido de forma automática dentro da própria plataforma e o valor vai ser devolvido sem nenhum questionamento. Eu me dediquei a entregar o melhor curso, então eu fico bem tranquila, muito tranquila, porque eu acredito que você vai gostar do resultado. Então você tem basicamente 3 opções. A primeira opção é continuar do mesmo jeito, se sentindo sem método, inseguro, sem saber se vai passar. A segunda opção é você aprender a estudar sozinho, em um lento processo que pode durar anos, tendo que percorrer todo o caminho que eu mesma percorri, sem saber se vai chegar lá ou quando vai chegar lá. E a terceira opção é aproveitar os meus aprendizados para saltar na frente da concorrência e passar muito mais rápido. Ao invés de continuar se sentindo sem estratégia, você vai começar a ter direcionamento e foco naquilo que é mais importante. Tem gente que fica 4, 5 anos estudando para concurso e você sabe que as provas estão cada vez mais disputadas. Quanto tempo você quer esperar? O que vai custar não ter uma aprovação do zero é estudar sem saber se você está indo no caminho certo. Se você chegou até aqui, a chance de que você está pensando em dar esse passo e agarrar a chance de passar no concurso dos seus sonhos o quanto antes. O que você precisa fazer agora é muito simples. É clicar no link que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo e se inscrever. Você também pode acessar o meu site, cintiabrunelli.com.br. São mais de 7 horas de aula e eu te digo, você vai amar. E se você tiver com dúvida se deve ou não entrar no curso, saiba que também não tem problema nenhum. A aprovação do zero é um material aprofundado para aqueles que estão prontos para dar um passo além. E eu prefiro que você tenha certeza que quer mesmo passar em concurso, porque eu gosto de ter alunos comprometidos com a aprovação. A vida de concursado está te esperando e você merece. Está ao seu alcance. Desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!